estamos no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Hoje estamos com o intérprete de Libras, Clisma. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre material didático pedagógico para o estudante com TEA. Mas você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente, de segunda a sexta-feira, na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise 13h45 às 14 horas, no canal 10.2, e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos continuar, vamos começar com essa nossa conversa sobre materiais didáticos para o estudante com TEA. Como é que podemos oportunizar, como é que podemos inserir esse estudante na nossa prática, contemplando esse estudante, tanto na sala regular, como no nosso atendimento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, devemos priorizar as áreas de interesse que ajudam na aprendizagem, como também nas relações sociais, nas possibilidades de se integrar e na formação de identidade. Então, quando estamos trabalhando com esse estudante, precisamos estar motivando, estimulando esse trabalho, que ele faça essa interação com todos os outros, mas também respeitando a sua especificidade. Você, professor, que conhece o seu aluno, que conhece o seu estudante, é que vai estar mediando para que o seu trabalho seja, de fato, contemplado e que esse estudante, ele seja visto, ele seja percebido e ele seja contemplado no seu fazer diário. O uso das dicas no momento da aprendizagem é muito eficaz. Evitam frustrações com erro e o acerto motiva a continuação das atividades propostas. Ou seja, o estudante, ele está ali trabalhando, ele está tentando, mas aí, quando ele percebe, ele não conseguiu. Então, por isso que a dica, nesse slide anterior, eu trouxe, porque é muito importante essa dica para que ele consiga e não saia frustrado daquele momento. Então, mas aí você que conhece o estudante, até que ponto a gente vai estar mediando, vai estar dando essas dicas, vai estar orientando, porque dependendo do estudante, você até pode fazer junto com ele. Então, vai depender muito do que ele, de fato, está necessitando naquele momento. Então, quando trabalhamos, qual é o objetivo de trabalhar com blocos de montar, com peças e blocos de encaixar? Observe aí na imagem como o estudante ele está focado, como a atenção dele está sendo estabelecida nesse jogo, como ele voltou, como ele conseguiu prender sua atenção com esse encaixe. Então, ele está tendo a percepção se aquele joguinho, se aquele encaixe é de verdade daquele momento. O blocos de montar, ele vai trabalhar uma imaginação. O que é que eu vou montar agora? É interessante que quando o professor ele entrega essas peças de montar, de encaixar, o estudante ele está ali desenvolvendo dentro do seu mundo. Então, muitas vezes, ele pega um material desse, por exemplo, esse material aqui, esse ábaco. Aí ele pega e coloca de uma maneira que para o professor não faz sentido. Mas se você perguntar para o estudante por que você fez isso com esse jogo? Aí ele vai dizer, aqui vai ser, então ele vai passar o que ele está de verdade criando naquele momento. Se é o portão do castelo, se é o portão de uma casa, então ele vai estar de verdade construindo, imaginando, e o professor que vai estar mediando, vai estar muito atento com esse momento desse estudante, ele vai estar percebendo que o estudante ele está construindo, ele está sendo criativo, ele está de verdade sendo contemplado. E com peças,
um quebra-cabeça, por exemplo. Então, ele vai analisar, ele vai avaliar, ele olha e ele coloca antes que ele se desorganize. É importante o professor que está mediando ali. Então, vamos perceber se ele precisa de uma ajuda. Então, coloca desse jeito, gira mais para o lado direito. Então, essa dica ajuda muito o estudante se sentir contemplado, ele sentir de verdade que conseguiu contemplar e conseguiu montar aquele quebra-cabeça. Mas quais são os objetivos de verdade de trabalhar com essa ferramenta? O que podemos estimular no estudante com essa prática pedagógica? O que é que podemos estimular? A atenção. Percebemos que na imagem ele pega e ele fica muito concentrado, ele fica muito centrado, ele olha e ele ajusta e além desse trabalho pode ser feito com o estudante individual e também ele no contexto coletivo, ou em dupla, ou pequenos grupos. Então você está trabalhando além da atenção, a interação desse estudante. Também conseguimos a concentração. Então, ele precisa se concentrar, ele precisa estar focado naquela atividade que você está proporcionando. E a coordenação motora. De fato, ele está, de verdade, trabalhando a sua coordenação motora. Então, enquanto ele não tiver aquele encaixe, ele está ali desenvolvendo e exercitando essa coordenação motora, que é tão importante para todos os estudantes. Também a paciência e a perseverança. O professor que ele está ali mediando, está observando, você está percebendo se esse estudante ele está sendo paciente, se ele vai conseguir concluir aquela atividade ou que ele vai se desorganizar. Então, antes que isso aconteça, você que está ali mediando, você está percebendo, então começa a dar aquele apoio que ele necessita. Então, começa aí a ter essa parceria com esse estudante. Os colegas também podem se fazer um trabalho em dupla, que ele vai estar, não, agora sou eu aqui desse lado. Então, o estudante ele vai conseguir ter uma sensação muito prazerosa e vai se desenvolver de maneira muito significativa. A criatividade, como eu já citei, e a imaginação. Então, essa criatividade é muito notória, mesmo que o professor não alcance o que é que ele está fazendo com aquilo. Muitas vezes, quando esse trabalho é feito na sala de aula, sempre tem um coleguinha que vem. Professora, João está quebrando o joguinho. E quando você pergunta, que você dá oportunidade de voz, se esse estudante ele é oralizado, ele vai explicar, não estou quebrando não, estou construindo aqui a casa da vovó, a casa da mamãe, estou criando uma ponte. Então a imaginação, a criatividade está em cada estudante. E é interessante e importante que o professor perceba, e se o estudante ele não for oralizado, você vai perceber com essa mediação a expressão, porque ele fala muito pela expressão. Não só esse estudante, mas como todos os outros. Às vezes a timidez não deixa que ele se explique. Aí quando chega em casa, aí fala para os pais, para os responsáveis, e diz que naquele momento ele não estava quebrando, que ele estava construindo uma ponte, que ele estava construindo a grade para que os animais não fugissem. Então, aquela imaginação dele, e quando chega no outro momento, no outro dia, a família chega. E é por isso que é tão importante a parceria com a família, porque a família traz esse sentimento que gerou no estudante enquanto ele estava construindo, trabalhando com a sua atividade. Então, mas vamos parar um pouquinho para a gente falar sobre essa cor em libras. Será que você sabe essa cor em libras? Como é o vermelho em libras? Como é o sinal? Então, o dedo indicador apontado para cima e você faz isso, ó, vermelho. É importante, mesmo que você não tenha na sua sala de aula um estudante surdo, mas aí estamos vivendo em um movimento de ir e vir e estamos nos deparando sempre com
alguém surdo. Então, é legal que a gente comece a aprender alguma coisa sobre Libras. E eu vou começar pelas cores. Então, o vermelho, como é? Vamos repetir? Ok? Mas vamos continuar com a nossa temática. Então, e os balões? E as bolhas de sabão? Então, o que é que vai contemplar no estudante TEA? Vamos lá. Brincar de fazer bolhas de sabão estimula a coordenação motora e visual, trabalha com os movimentos corporais, ajuda na percepção e atenção nos movimentos dos músculos faciais e labiais, além de proporcionar sensação de bem-estar e prazer. Então, nesse movimento de brincar com bolinhas de sabão, é muito interessante porque aquele estudante que ele está totalmente movimentando de um lado para o outro, então a professora começa a fazer essa brincadeira de bolinha de sabão. Então, primeiro vai despertar a atenção e depois ele vai começar com esse movimento corporal e tocando. E também com todos os outros estudantes. Daqui a pouco está uma verdadeira festa e todo mundo tocando nessas bolhas de sabão. E eles também têm um momento de também soprar e fazer parte do contexto. Desculpa. Balões para encher. Desenvolve a sua coordenação motora, a agilidade, a atenção e a concentração. Mesmo que o estudante ele chegue para você e fale, eu não consigo encher, mas ele vai segurar, ele quer tentar amarrar, ele quer juntar quando você vai enchendo e soltando no chão. Então, ele vai participar de verdade de algum momento, porque você que conhece o seu estudante precisa entender o que é de verdade as suas possibilidades. Então, nada de ter esse enfrentamento para deixar ele de maneira desconfortável. Não, é uma atividade, são sugestões que você vai aplicar ou não com o seu estudante. Tem coisa que dá para você ainda ampliar com aquele estudante que você está aí participando na sala de aula. Outra atividade também muito importante é o uso do boliche, o jogo do boliche. Promove o desenvolvimento do esquema corporal, estimula a percepção visual, a contagem e a linguagem. Os estudantes são convidados a contar quantos pinos derrubaram e depois verbalizam o resultado. Consegue desempenhar habilidades importantes como a comunicação, a interação, a psicomotricidade, o movimento do corpo, a lateralidade, entre tantos outros aspectos que você pode contemplar com essa atividade. Aqui temos o boliche confeccionado, industrializado, mas aí você pode confeccionar com as garrafas PET e você cobrir com o papel, com o material que chega na escola e promover esse trabalho que pode também ser de maneira individualizada. Ele vai jogar e você vai, dependendo da sua intencionalidade, eu quero trabalhar com os numerais. Então, quantos pinos você conseguiu derrubar? Quantas garrafas? Então, vamos contar. Todo mundo, vamos ajudando aqui. Quantos Mateus, João, Luiz? Quantos? Então, vamos lá, todo mundo ajudando e acompanhando, e depois mostra esse número. E esse estudante ele está inserido, sendo contemplado, tanto quanto todos os outros. É importante sempre lembrar que cada estudante com autismo é único. Não só o estudante com autismo, cada estudante com deficiência, o estudante sem deficiência. Precisamos ter essa sensibilidade de entender que cada um é único, que cada um vai desenvolver a sua maneira, ao seu tempo. Tem uns que gritam numa atividade como essa, o outro já entende que aquele grito está atrapalhando a concentração. É importante lembrar que cada estudante com autismo é único.
Então, vamos estimular esse estudante proporcionando a interação, a percepção, a oportunidade de cada estudante com autismo. Tchau, tchau.